Meu nome é Neymar Leandro Marido Kiga, sou indígena do povo Boy, mais conhecidos como Pororo. Venho da aldeia Meruri, no município de General Carneiro, estado de Mato Grosso. Moro aqui em Campo Grande há um tempo. Sou formado em design pelo UCDB e agora estou fazendo mestrado em antropologia social pela UFMS. Pororo é uma praça que tem dentro da nossa aldeia, da planta, né? Praça ou pátio, vamos traduzir para esses termos. E boy é a nossa autodenominação, né? Que pode ser traduzido para gente, pessoas, o povo. A aldeia Meruri, a tradução seria Morro da Raia, que na minha aldeia tem um morro e embaixo do morro tem um rio que antigamente tinha bastante arraias, então ficou Morro da Raia. Eu acho que antes de ser gay eu sou indígena também, tipo, indígena gay. Porque quando eu nasci, eu acho que o primeiro marcador assim social é que eu sou indígena. Depois que eu cresci, que eu me descobri enquanto homossexual também. Foi na minha adolescência, eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos, que eu descobri, né, que eu também fui me aceitar, porque desde criança eu sabia que eu era de certa forma diferente de outras pessoas. Os meus gostos, o que eu fazia, mas eu tentava esconder. E quando eu estava na minha adolescência, eu não tinha mais como esconder ou disfarçar isso. E tava aquele momento em que eu tinha que escolher, eu tinha que saber, na verdade, o que eu era, né? Porque eu nunca escolhi, nunca foi uma escolha. Eu só acabei descobrindo, né? E foi um momento assim, bem difícil da minha vida, foi um dos piores momentos que eu passei. Por causa da não aceitação da família, às vezes até da minha não aceitação, da minha comunidade. Então foi um dos piores momentos que eu passei, porque eu sou de uma geração em que nós tentamos ser mais livres, temos mais liberdade para ser o que nós quisermos ser. Que no meu povo já existem homossexuais, mas eles são mais masculinos, mais normativos. E a geração que eu pertenço não é assim, sabe? Nós temos o nosso jeito, a nossa identidade. E eu acho que por isso foi um choque, assim, uma dificuldade que a comunidade teve que encarar também. As nossas famílias também sempre existiu, não só no meu povo, assim, como em outros povos indígenas, essa aceitação, a sexualidade, o gênero mais fluido entre os outros povos indígenas, como no meu também. Mas depois da colonização foi imposta várias formas de pensar, outras ideologias, muitas vezes cristãs, que ser homossexual que não está dentro do que a igreja punha era errado. Então acredito que por isso, depois desse processo colonizador, que surgiu bastante preconceito. Então hoje, enquanto jovem, enquanto homossexual, enquanto acadêmico, enquanto indígena, eu tento desconstruir esses estereótipos em relação a nós. Porque as pessoas muitas vezes pensam que nós somos uma perca cultural, que nós somos algo vindo do não indígena, sabe, da sociedade ocidental e tal. Mas não, sempre existiu. Eu acho que aqui foi mais por ser indígena, porque é algo mais recente, mais novo. Indígenas na cidade, indígenas na universidade. Nem tanto por ser gay, porque existem outros gays também não indígenas que sofrem junto comigo. Então foi mais por ser indígena. Mas ao mesmo tempo eu tentava reforçar minha identidade enquanto indígena, depois que eu comecei a me entender enquanto indígena, a me valorizar mais, saber da importância da minha cultura, da minha identidade, porque eu escondia a minha identidade. Eu não queria ser indígena quando eu estava perto de outras pessoas, porque eu tinha medo, tinha vergonha. Teve um período que eu pintei o cabelo de loiro, eu
usei lente e eu não gostava da nossa identidade indígena. Hoje não. Hoje é totalmente diferente, é totalmente ao contrário. Eu gosto e eu chego nesses lugares que eu frequento mostrando a minha identidade. Então, eu acho que o preconceito maior é em relação a ser indígena e estar num contexto urbano, porque é algo de certa forma recente, então as pessoas elas ainda estão se preparando para isso. E eu como uma pessoa que já tem essa liberdade, assim, essa autonomia de ser quem eu sou, eu tento passar por isso, sabe, para que as próximas gerações elas não sofram tanto como eu e outras pessoas, outros indígenas sofrem, para que a universidade seja um espaço para todos, sabe? E é engraçado também que, por mais que eu seja homossexual, existe um preconceito até dentro do meio homossexual, não vou falar do LGBT em geral, mas do homossexual, porque eu, enquanto indígena, muitas vezes eu vou em alguns lugares e tem essa distinção, tem essa diferenciação, esse segregamento entre pessoas de classes diferentes. Eu sou indígena, eu venho de uma aldeia, eu sou uma pessoa pobre, então as pessoas que têm uma classe financeira assim maior, elas têm esse olhar de inferioridade sobre as outras. E eu percebo, sabe? Eu acho isso muito triste também, porque a gente está tentando construir uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos, e existem pessoas com esse tipo de comportamento. Antes eu ficava triste, até ficava mal por não me achar, assim, não achar que eu estava enquadrado naquilo que as outras pessoas eram. Mas hoje não, hoje eu vejo esses olhares, essas falas, e eu simplesmente ignoro. Pra mim não faz sentido nenhum, eu acho uma idiotice, até uma perca de tempo também. Pra mim não faz sentido, porque eu sei do que eu sou, eu sei da minha importância, então isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Nem em relação ao meio homossexual, como eu falei, e nem ao não indígena também. Se alguém me olha com um olhar diferente, eu simplesmente ignoro. Pra mim não faz sentido. É uma perda de tempo de outras pessoas, não minha, porque isso não vai acabar, nunca vai mudar. Os indígenas vão estar sempre mais presentes na sociedade não indígena, indígena também. Quando eu vim pra cá, eu acreditava que eu seria uma pessoa fora da minha aldeia, que eu teria que me comportar como uma pessoa não indígena, de contexto urbano, mas não. Por meio da academia, eu percebi que a minha identidade enquanto indígena ela foi crescendo ainda mais, sabe? E tudo que eu fazia era voltado à minha cultura. Às vezes eu me sentia até mal em pensar que eu não saía da minha caixinha, assim, da minha bolha, da minha identidade, que eu deveria ir para outros espaços. Mas ao mesmo tempo eu falava, não, eu tenho que fazer isso, porque eu, enquanto acadêmico, eu tenho essas ferramentas. Eu entrei no mestrado com um tema. Na verdade, eram dois. Que era uma relação entre cultura e sexualidade, que são dois temas que eu gosto bastante. Que eram os meninos homossexuais pintando em eventos culturais, que são eventos coletivos. E precisam de muitas pessoas para pintar, e nós sempre estamos nessas práticas. Como eram dois temas muito complexos, eu tive que mudar, tive que escolher um. Como eu já tinha feito essa pesquisa com os grafismos, eu escolhi pelas pinturas, pela cultura do meu povo. Mas, pro doutorado, eu quero fazer uma pesquisa em relação à sexualidade indígena do meu povo, porque não só por ter poucas pesquisas acadêmicas voltadas a essa temática em relação à sexualidade indígena, mas porque eu quero fazer essa fala também, tipo, o indígena falando sobre si, sobre a sua sexualidade. Que tem algumas pesquisas, mas são na visão de não indígenas, na fala de não indígena. E nós, por muito tempo, fomos ouvidos pela voz de outras pessoas. E eu acho que hoje a gente tem essa capacidade de falar por nós. Então eu quero fazer isso, eu quero continuar nessa carreira acadêmica. Eu gosto de estudar, assim, é difícil, né? Mas é o que eu gosto de fazer, eu me sinto bem. É o que me move, sabe? E é o que me move também
levar conhecimento para minha cultura, levar o que eu aprendo aqui na universidade para o meu povo, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante, eu ter esse diálogo com a minha comunidade, sabe? A comunidade saber que eu tô aqui, mas eu tô aqui por eles também. Eu acredito que é muito importante a gente tá falando sobre quem nós somos, na nossa visão. Hoje, como eu tenho uma liberdade maior para ser quem eu sou, eu posso ser uma pessoa que vai sofrer agora para que outras pessoas venham e passem pelo mesmo processo que eu estou passando, mas de outra forma, com outro impacto, com outros efeitos sociais. E eu acho que é esse um dos meus grandes objetivos também, tipo, tentar passar conhecimento para as pessoas, para tentar desmistificar o que eles acham em relação ao indígena, sabe? Ao indígena homossexual, no caso, ou ao indígena que pertence ao meio LGBT. E foi um processo bem longo, sabe? Bem demorado. Pra mim também, de aceitação. Então, em relação à minha família, em relação à minha comunidade. E agora que eu consegui ser o que eu sou, consegui esse espaço que eu tenho, não vai ser ninguém que vai querer me mudar, sabe? Me fazer voltar, retroceder, como a gente está passando por uns momentos bem difíceis agora, né? A nossa política parece que algumas coisas estão voltando para trás, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou para ser o que as outras pessoas querem que eu seja. E eu acho que é fundamental eu ser quem eu sou para que essas outras pessoas possam me ver, possam também se libertar, vamos dizer. Muitas pessoas, existem muitos indígenas que são do meio LGBT que não têm coragem de se assumir porque tem medo. Eu acredito que se eu tentar dar uma normatizada nisso, as pessoas veem a sexualidade indígena de uma forma mais natural, como sempre foi. Eu acredito que as pessoas, os pais, por exemplo, vão entender mais os filhos e os filhos vão ter mais coragem de se assumir também. Então eu acho que isso que é importante. Que, enquanto eu não me assumia, eu não era feliz. Hoje eu sou assim, feliz, bastante feliz. Então eu quero que as pessoas também tenham essa sensação de felicidade.